esse vídeo talvez tenha sido o último longo vídeo que ele gravou. Foi em 2009, por ocasião da montagem do documentário Retrato de Grupo, né, em que os fundadores do SEBRAP foram todos longamente entrevistados, né. Na verdade, o pano de fundo da condução dessa entrevista era tomar a biografia dele, mas no que ela interseccionava com a constituição do SEBRAP e o projeto do SEBRAP. Enfim, era um documentário sobre o SEBRAP, né? Mas, ao armar a sessão, a Bibi e a mim, nas primeiras conversas, pareceu que podia ser muito interessante se a gente o trouxesse à cena, né? E voltando ao documentário, né? Enfim, com Henri Gervasot, que foi quem fez o Retrato de Grupo, e o pessoal técnico que trabalha com ele, parecia que haviam ali algumas coisas muito interessantes no depoimento sobre ele mesmo, né? Eu acho que um pouco as coisas que nos animam e nos animaram na relação com ele, né? Eu diria 4 ou 5 que estão aí. Uma, essa fantástica indisciplina, resistência, né, a disciplinarizar-se, né? Ele passou todo o tempo nos nossos seminários sobre trabalho dizendo que não, eram os estudos do trabalho. Não era exatamente a sociologia, ele não era alguém da sociologia, e a gente achou que era muito significativo esse começo, onde essa constância em resistir a uma disciplinarização, ela marca desde a forma como ele narra a escolha errada, né? Acho que uma segunda coisa que era bem interessante sublinhar esse sentido arguto de ligar a ponta da teoria nova do seu tempo com nossos clássicos, né? E repensar nossos clássicos discutindo com a teoria em Chicago, resistir ao parsonianismo, né? Voltar e construir uma crítica forte no debate sobre modernização. Então, esse outro domínio em que ele se faz muito presente na reflexão nossa, né? E eu achei que um lado todo instigante do vídeo é essa coisa ele que para nós sempre foi um grande orientador, ele dizer candidamente que ele aprendeu a orientar com John, que John o ensinou o que era orientar, insistindo em lhe dar os papers e cobrando os comentários com respeito a seu paper, que é evidentemente o jeito muito generoso pelo qual Juarez sempre travou a relação com todos nós que tivemos à volta dele, né? Então, a ideia do vídeo era não mais que trazê-lo, né, para a cena dessa homenagem e, sobretudo, ouvir Márcia e Paula. Boa noite a todos. Eu queria agradecer a possibilidade de prestar essa homenagem ao Juarez Brandão. Eu estou aqui como presidente do SEBRAP e Juarez foi nosso colega durante muito tempo. Até o final da vida ele participou das atividades do nosso conselho e esteve sempre muito presente. Então é com imenso orgulho que eu venho aqui em nome do SEBRAP prestar essa homenagem ao Juarez. O que eu vou tentar fazer aqui hoje através de entrevistas que ele deixou, esse vídeo que tem mais fitas gravadas e outras entrevistas que ele fez, vou tentar retraçar um pouco a relação do Juarez com o SEBRAP, justamente porque ele foi muito importante para essa instituição. Vou começar ressaltando esse dublê de sociólogo com antropólogo, porque acho que a antropologia dele também é muito vivaz e muito importante. Então, eu considero que Juarez é um sociólogo com alma de antropólogo e ele esteve, durante seu curso de Ciências Sociais na Escola de Sociologia e Política, entre os índios Terena, Cativeiro e Quatós, em Mato Grosso do Sul, acompanhando um canadense, Kalervo Berg, que era especialista nas sociedades indígenas no oeste do Canadá. Então, ele começou com uma antropologia hard, mesmo na questão indígena, e foi interessante como ele foi trazendo esse tipo de antropologia para as temáticas que ele assumiu mais tarde. Eu acho, na minha leitura que eu faço desses depoimentos, que esse mergulho na antropologia marcou bastante a formação do Juarez, ele diz isso mesmo no vídeo,
e, sobretudo, porque mostrou a importância do trabalho de campo, né? E acho que essa observação direta dos seus objetos foi muito importante para ele. E, mesmo nos temas de natureza mais sociológica, essa questão do trabalho e da indústria, ele levou esse ethos de observação direta para essa sociologia. Ele mesmo diz que esse ir às ruas e observar diretamente foi a experiência que mais marcou o Juarez durante a estadia que ele esteve em Chicago em 1951, quando ele fazia mestrado. Tem um trecho de uma entrevista que ele deu nessa celebração dos 40 anos do SEBRAP, e ele conta essa experiência de maneira bastante vívida, que eu acho que vale a pena retomar aqui nas palavras dele. Ele diz o seguinte: o que ficou mesmo gravado em minha mente foram minhas idas ao bairro negro. Aprendi a beça olhando para aquilo tudo. Entrava todo dia lá e andava 6, 10 quarteirões. Vi coisas notáveis por lá. Prédios habitados quase totalmente por negros, poucas famílias misturadas. Era uma sociedade cujas relações raciais me ensinaram muito sobre as relações raciais no Brasil. Então, ele estava sempre comparando, sempre fazendo essa observação direta, e me parece bem interessante esse depoimento. O Juarez levou sua alma de antropólogo para seus estudos sobre os trabalhadores na fábrica da Metal Leve, onde, além de conversar e entrevistar com os operários em suas casas e na linha de montagem, ele também estava muito atento aos comportamentos dos trabalhadores. Fazia uma espécie de antropologia do comportamento e das motivações. A relação de Juarez com os fundadores do SEBRAP, Fernando Henrique, Paul Singer, Cândido Procópio, Elza Bercó e Janotti, eram relações muito antigas. Juarez, embora um pouco mais velho em idade do que essa geração, conviveu com esse grupo em seu tempo de universidade na década do final de 50. Essas relações foram cimentadas na luta política pelas reformas universitárias, na movimentação que eles fizeram juntos para a criação da FAPESP e, finalmente, por meio da sua participação no que veio a se tornar o famoso grupo de discussão do Capital, que se reunia quinzenalmente entre 1958 e 1965 para discutir política brasileira e textos marxistas. O Juarez mesmo diz que foi nesse período que ele leu Marx e teve a formação marxista, porque ele sempre foi um weberiano bastante convicto. Ele se aproximou do grupo do Capital em 1959, por meio do Paul Singer, de quem ele era muito amigo. E com esse grupo dividiu a vontade de elaborar uma maneira original de analisar o Brasil. Segundo o relato do Fernando Henrique, esse grupo se dividia em duas grandes correntes. Uma liderada pelo Janotti, que defendia que o trabalho e a sua forma de estruturação constituía a espinha dorsal da análise marxista. A outra, liderada por Bento Prado, que estava mais interessada no papel dos valores e das ações humanas. Desse convívio intelectual com esses dois grupos, com essas duas correntes, formou a sensibilidade de Juarez para associar a reflexão de cunho mais acadêmico a análises de conjuntura, bem como seu pendor para o engajamento na ação pública. Foi ao lado desse grupo que Juarez participou das reuniões que, em 1969, levaram à criação do grupo do SEBRAP. Paul Singer, Elza Bercó haviam sido postos para fora da Faculdade de Higiene e Saúde Pública. Fernando Henrique, recém-empossado como catedrático na USP, fora sumariamente aposentado pelo ato institucional número 5. Apesar de ter recebido alguns convites para lecionar em Nanterre e em Yale, Fernando Henrique não estava nada tentado a viver novamente no exterior. Juarez, depois de seu período em Chicago, também concluíra que seu tempo no exterior estava encerrado. Resolveram, então, criar uma instituição para poder ficar no Brasil. Juarez abriu generosamente sua casa na Aclimação para que o grupo que se tornaria fundador do SEBRAP pudesse planejar e construir esse novo projeto. Nas discussões que precederam a fundação do SEBRAP, pensava-se em constituir um espaço que, ao contrário da universidade de então,
que privilegiava a pesquisa como requisito de carreira individual de cada professor, um espaço que estimulasse a pesquisa coletiva e interdisciplinar. Naquela época, a universidade era muito distanciada da sociedade e da vida. Naquela época. A USP nascera francesa, comenta Fernando Henrique, e contentíssima de ser francesa, considerava-se superior ao resto. O SEBRAP surgia como uma alternativa institucional para um grupo de professores que havia sido afastado da universidade. Em depoimento a L. de Rugai, Juarez relata que a ciência social que ele almejava empreender nos anos 1970 só tinha condições de se concretizar no SEBRAP. O centro englobava, desde seu início, todas as disciplinas básicas para a empreitada. No clima prevalecente durante o regime militar, o SEBRAP aparecia para muitos da USP e de outras universidades, mesmo de outros estados, como o único lugar no Brasil em que a discussão em ciências humanas podia se dar livremente. Após a criação do SEBRAP, Juarez abandonou as pesquisas urbano-industriais e passou a focalizar a questão agrária. Durante o período militar, era praticamente impossível estudar fábricas e operários. Para além de sua grande vitalidade intelectual e sólida formação, Juarez também levou ao SEBRAP sua experiência internacional, em um momento em que o Brasil tinha muito pouco contato com o exterior. No início dos anos 80, um contrato de consultoria o levou a iniciar visitas e trabalhos de observação na COSIPA. Em 1981, um projeto de comparação entre siderúrgicas, na qual participava a Nippon Steel japonesa, o levou a visitas, entrevistas e observação direta da empresa Usiminas, em Ipatinga, no Japão e na Malásia. Todas essas experiências reforçaram o retorno de seu interesse pela indústria e dirigiram sua atenção para a reestruturação produtiva, àquela altura já bastante visível no setor industrial. Juarez foi presidente do SEBRAP entre 1983 e 1984 e permaneceu na instituição como pesquisador até 1985, quando ocupou seu primeiro cargo público como secretário adjunto de Planejamento da Presidência da República. Em entrevista concedida a Vera Chatin, Juarez relata que a década de 1980 foi um período muito rico, tanto para ele quanto para o SEBRAP. Era uma época de efervescência na qual o SEBRAP, por ser capaz de oferecer um conhecimento organizado e sistematizado sobre a vida social, começava a ter um papel importante na transferência de seu conhecimento para a germinação e avaliação de políticas públicas. Na década de 70, o SEBRAP já havia sido muito importante na proposição de um programa político social-democrático para o então MDB de Ulisses Guimarães. Por meio de seus estudos da sociedade brasileira e pela sua atuação, era um foco de resistência à ditadura e mantinha relações políticas com muita gente. A questão dos direitos humanos era então muito importante e o SEBRAP canalizara recursos para produzir o relatório Brasil Tortura Nunca Mais, que teve então enorme impacto político. Nos anos 1970, o SEBRAP começa a discutir a democracia e movimentos sociais. Para muitos, já começava a ficar claro que uma sociedade baseada no planejamento, no monopólio dos meios de produção pelo Estado e num partido único não era mais desejável. Em 1978, Juarez, conversando com José Serra, que saboreava um sanduíche de pastrame em um bar de Nova York, o convida para integrar o quadro de pesquisadores do SEBRAP. Serra fica no SEBRAP até 1983, quando vai para o governo de André Franco Montoro. Na década de 80, o mundo mudou muito, perdendo os modelos alternativos de organização da sociedade e da economia. Com a redemocratização no Brasil, vários sebrapianos começam a ter uma participação política ativa, inclusive na formação do PMDB e do PT. Bom, o Juarez foi um dos clássicos da sociologia do trabalho no Brasil, um professor, pesquisador que esteve presente desde os momentos iniciais da disciplina, refletindo sobre a sociedade brasileira e seus processos de
mudança a partir daquilo que acontecia com o trabalho, né? E as grandes perguntas que estiveram por trás dos estudos seminais de Juarez sempre estiveram relacionadas à sociedade, né? A organização social global, a sociedade vista de uma forma global, sempre tendo como orientação a questão a que sociedade, né, essas transformações que estão ocorrendo no mundo do trabalho nos estão conduzindo, né? E essa é a grande questão que orientou a crise do Brasil arcaico, com a sociedade industrial no Brasil, obras em que as relações de trabalho são analisadas a partir da organização da empresa e da estrutura social, entendidas sempre como fenômenos em transformação, né? E ao se questionar sobre o ajustamento do trabalhador de origem rural à indústria, o Juarez vai analisar a conduta desses trabalhadores nas sociedades tradicionais e nas urbano-industriais, quer dizer, na sociedade tradicional e na sociedade urbano-industrial, para entender a mudança, né? A mudança social. Enfim, o Juarez foi um pesquisador que sempre fez um intenso movimento entre as fronteiras interdisciplinares, como já foi dito aqui, né? O que se refletiu na maneira ampla como ele lidou com as questões sociais e sem perder de vista essas questões sociológicas fundamentais a que eu já me referi, né? Um pesquisador que com seus estudos ensinou toda uma geração de sociólogos do trabalho como é fazer estudo de caso. A gente aprendeu isso com Juarez, como equilibrar a teoria e a empiria, e como o estudo de caso pode ser fundamental para elucidar tendências que são mais gerais, né? Para responder a questões que são válidas, não só para aquele caso que está sendo estudado, né, aquele caso em particular, mas para toda a sociedade. Um pesquisador que participou ativamente de espaços institucionais fundamentais para a articulação da sociologia do trabalho latino-americana, como o Claxo, e que com sua ação representou um dos pilares nos primórdios da institucionalização da disciplina, né, da sociologia do trabalho na América Latina. Um pesquisador que já na fase da maturidade se voltou com a mesma seriedade para uma sociologia das políticas públicas, que se preocupou com a interferência do conhecimento na germinação de novas políticas, enquanto um formulador de políticas, aí já nessa fase que a Paula estava analisando, né? Hoje, na mesa de trabalho da manhã, o Jacó lembrou, aludiu a essa questão de que hoje a gente estaria vivendo um outro período de desenvolvimentismo, que ele chamou de neodesenvolvimentismo, né? Certamente essa sociedade é muito diferente daquela sociedade que o Juarez analisou, mas os ensinamentos que ele nos deixou, com suas pesquisas, com rigor metodológico, com respeito aos dados, com juntar a empiria e a teoria, ainda são válidos. Eu queria deixar o microfone aberto para alguém que queira se manifestar e relembrar também da homenagem singela que o Júlio prestou ao Juarez nesse número da nossa revista Lamport. Nós estamos tentando lembrar a data. Mas a memória da data. Eu imagino que tenha sido numa das duas gestões da Alice Rangel. Isso, a Alice foi secretária dele. Não foi? A Alice foi secretária quando ele foi presidente. Então foi 88, 89 ou 90, 91? Eu acho que deve ter sido 88, 89, a primeira gestão de Alice. O que foi? Alice com Vilmar e depois Alice com Juarez. Com Juarez, 90, 91 Tá então. rodando a máquina lá, velho. Você não viu? Não, Paulo com Juarez.
Então, agradecendo a todos, e o nosso Juarez permanece vivo aqui entre nós. Muito obrigado. Obrigado.